Hoje o Almanac em Pauta tem como assunto o agronegócio. E ninguém melhor para falar a respeito disso do que o economista da Farsul, Antônio da Luz, que vai contar para a gente tudo o que se espera nesse nosso 2011. A gente volta daqui a pouquinho. O Almanac em Pauta hoje recebe Antônio da Luz, economista da Farsul, para a gente conversar um pouquinho a respeito do agronegócio. Boa noite, Antônio. Bom tê-lo aqui no Almanac. Boa noite, Jorge. O prazer é sempre nosso. Olha, tem uma pauta longa para a gente bater um papo hoje. Aliás, uma época de tantas novidades, tantas coisas acontecendo. E eu escolhi um assunto meio complicado para a gente começar a conversa. Esse nosso problema na Zona Sul, que eu sei que repercute muito na questão da economia, do negócio, da agricultura. A gente fala tanto da região de Bagé, da seca e tudo mais. Mas, enfim, toda essa situação que não é nova, né, Antônio, creio eu, como é que isso repercute em termos de economia, em termos de agronegócio para o Rio Grande do Sul? Olha, Jorge, primeiramente, boa noite a ti, a todos os nossos telespectadores. A estiagem, como já introduziste, não é uma questão nova no Rio Grande do Sul. Nós vivemos estiagens há muitas e muitas décadas, desde que se registram a pluviosidade e a influência desta na agricultura e na pecuária. Agora, existem anos em que, anos de laninha, por exemplo, que a estiagem ela se mostra de uma maneira mais contundente. E a agricultura é uma arte que se dá sobre a natureza. E toda a natureza depende muito da água e dos recursos, todo o recurso hídrico disponível, não só a água, mas também os rios, a lagoa, as sangas, enfim, todos os cursos d'água eles são importantes. E quando a gente tem estiagem, a gente começa a perder todos esses recursos, nos quais em anos normais a gente tem acesso, e terminamos aquela produção que esperávamos e que a economia espera, a economia do município espera, termina não se realizando. E é por isso que as pessoas falam que quando o campo vai mal, a cidade vai mal também, o que é uma grande verdade. É uma grande verdade porque imagina você numa cidade como Bagé, num município importante como uma produção menor de arroz, uma produção menor de boi em função da estiagem. Os vendedores de produtos para a agricultura, aquelas empresas das quais os produtores são clientes, elas vão vender menos. Portanto, elas vão empregar menos e elas vão lucrar menos. Então, será menos recursos que vão entrar no comércio da cidade. Por outro lado, os produtores, diante dessa situação, eles consomem menos, eles produzem menos, eles vão menos ao mercado, eles investem menos, o que faz com que a roda ande ainda menos. Por sua vez, aqueles que compram os produtos dos produtores, os frigoríficos, enfim, as cerealistas, como elas vão ter uma oferta menor, elas terminam tendo uma produção menor. Investem menos na Elas vão investir menos, elas vão empregar menos, enfim. Então, é muito triste, e esse é um exercício que a gente vê com muita clareza, não precisa ser economista para fazer isso, basta ir num município como este, num momento de estiagem, num momento de depressão na produção, como nós estamos vivendo na região, especialmente na região da campanha e na fronteira, a gente passa no comércio e a gente vê nas principais lojas do município os vendedores com os braços cruzados.
pela redução do mercado, torcendo para que alguém entre e faça alguma compra, os lojistas olhando para suas planilhas e vendo uma queda significativa das vendas no período em relação ao ano passado, pensando como é que vai fechar as contas no final do mês. Então é uma situação bastante grave, uma situação bastante delicada, que evidentemente não pode ser amenizada, claro que pode. Se nós tivermos investimentos na agricultura que permitam um melhor aproveitamento da água e uma melhor armazenagem da água, a gente conseguirá com certeza minimizar esses efeitos. Mas ainda assim, nós somos sempre dependentes da natureza. Por isso que o produtor rural é um ente que cuida muito do meio ambiente, se preocupa muito com o meio ambiente, porque é dali que ele tira é ali que está o seu negócio, é dali que ele tira o seu sustento, enfim, e ele tem esse cuidado. A Casa Rural, por exemplo, que é a nossa entidade do Sistema Farsul, voltada para aproximar os produtores dos ofertantes de produtos, ela tem oferecido, por exemplo, pivôs, que são soluções pontuais que para muitos produtores é bastante útil, não resolve o problema de todos. Não é todo produtor que vai ter o seu problema resolvido com pivô, mas muitos podem ter. Mas ainda assim a gente tem, a Casa Rural tem um custo bastante competitivo, eu diria até barato em relação ao preço de mercado, mas o produtor compra um pivô no Brasil mais do que o dobro do que um argentino compra. E um americano compra bem menos da metade, custa bem menos da metade para um americano, para um europeu, do que para um brasileiro, devido à nossa carga tributária bastante alta que nós temos aqui no Brasil. Então, essas coisas vão dificultando esses investimentos para minimizar o problema. Agora, eu te garanto, Jorge, que todos os produtores do Rio Grande do Sul, por sentirem isso na pele, tem um ano bom, outro ruim, ano bom, ano ruim, eles querem muito minimizar esses efeitos e fazem de tudo para que isso aconteça. Mas, infelizmente, nós não temos um investimento público maciço e tampouco temos caixa. Hoje nós estamos discutindo a questão ainda da renda do campo, enfim, com o cenário que está desenhado na agricultura hoje, onde nós temos o nosso custo de produção bastante alto, é muito difícil a gente conseguir minimizar esses problemas, inclusive na fronteira. Na fronteira e na campanha, que é onde está sofrendo o maior problema. Mas e se a gente olhasse isso num ângulo maior? Eu imagino assim como se a gente largasse uma pedra na água, aquilo vai abrindo assim. Em escala isso, olhando isso como um negócio para o estado do Rio Grande do Sul, a influência é decisiva no resultado? Com certeza. Nós deveremos ter dois efeitos bastante significativos. Vindo da região da estiagem para cá. A primeira questão é a questão da carne. Hoje nós estamos com o preço do boi muito bom. Inegavelmente o preço do boi está bom. Né? Historicamente, se nós analisarmos historicamente o preço, nós estamos vivendo um momento de bom preço. Porém, nós temos muito poucos produtores que estão conseguindo ofertar hoje, que tem animal para ofertar a esse preço. Mas o boi não tem peso? O que é? O boi não tem peso em razão da estiagem. Nós não temos pasto. E pior, esse é um problema que não muda com uma ou duas chuvas, porque é no verão que grande parte da pastagem de inverno é solidificada, é construída. Porque depois nós temos o período de frio, de geadas, onde o campo nativo e até mesmo as pastagens, ele já tem que chegar nesse momento num bom patamar para resistir o pastoreio de inverno. Ele tem que durar até o próximo verão. Nós também temos muita suplementação natural, evidente, seja com pastagem natural, muitos produzem sorgo para ajudar na alimentação no inverno. E nesse momento, com essa estiagem, nós estamos tendo uma produtividade do campo muito baixa. Nós não estamos conseguindo progredir nas pastagens, sejam elas naturais ou artificiais, pela falta de chuva. Então isso é um problema que vai durar muito tempo. Então, quais são os dois grandes problemas que causa? Por um lado, nós temos um produtor que está sim recebendo um preço bom pelo um produto, mas ele não tem esse produto para ofertar, porque esse boi não se desenvolveu, ele não ganhou o peso necessário e adequado para entrar no mercado.
Portanto, em fins de faturamento, não adiantou nada para aquele produtor ter aquele preço alto. Preço alto não adianta nada para aquele produtor, porque não tem produto. E por outro lado, nós temos o consumidor pagando mais caro na gôndola do supermercado. Nós temos uma pressão sobre os preços. Sim, mas isso vai subir, porque eu acho que se vem inverno, você ainda vai ter que investir na manutenção desses animais. Esses animais não vão chegar tão bem nutridos quanto poderiam chegar se nós tivéssemos uma boa pastagem, e assim sucessivamente, em relação, por exemplo, ao gado. Exatamente. Então, isso é um ciclo que não se encerra com algumas chuvas. Ele precisa passar por um tempo. Isso é algo que a gente que não consegue recuperar na mesma safra. Nós precisamos... e esse é o grande problema da estiagem. Tu não resolves um problema da estiagem... Com chuva. Nem com a vinda da chuva e nem com uma safra. Tu leva os problemas que tu adquiriste com a estiagem para 2, 3, 4 safras. Tu imaginas aquele produtor, por exemplo, indo para o caso dos grãos, que é mais fácil, é mais didático, aquele produtor que perde a produção, perde boa parte da produção, ele precisa honrar seus custos de produção. Aquele fornecedor que vendeu adubo, que vendeu, enfim, os herbicidas, é evidente que ele está preocupado com o produtor, mas ele quer o dinheiro dele. Ele quer, os funcionários querem seus salários, enfim, os vendedores de máquinas agrícolas querem o pagamento das prestações, enfim, todo mundo quer a sua parte. E o produtor, quando ele tem uma menor produção, ele não vai conseguir pagar toda a sua parte, a menos que se endivide. Ao se endividar, ele paga juros. E ele só vai conseguir, ele vai precisar ter várias outras safras boas para poder pagar os prejuízos do passado, mais os juros. Então, e quando ele quer, e às vezes nem se espera ele voltar para um bom patamar, vem outra estiagem. Então, isso faz parte, isso é da natureza, a gente tem que aprender a conviver com essas coisas, mas sobretudo entender que dá para minimizar. Dá. Só que nós temos a convicção e temos a tranquilidade de saber que os nossos produtores rurais do Rio Grande do Sul, eles fazem tudo o que podem para minimizar esse risco. Eles investem, eles se endividam para minimizar esse risco. Eles fazem o que podem e muitas vezes fazem o que não podem. Eles fazem o que não deveria ser feito para minimizar esse risco, mas mesmo assim fazem, porque é característico do gaúcho ser um investidor, ser um empreendedor. Isso a gente vê muito forte no campo, no Rio Grande do Sul. Agora, nós precisaríamos algo muito maior. Nós precisaríamos, por exemplo, ter uma carga tributária mais adequada, nivelada com o Mercosul. Nós precisaríamos olhar os nossos competidores e ver como é que eles fazem. A gente vai falar do câmbio também. Exato. Nós temos que ver a questão cambial, nós temos que ver uma série de coisas que o Brasil ainda não se organizou para que a gente possa